A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus para estar estudando Juízes, o capítulo é o de número 3, de 31 versículos. Nós vamos começar a ver hoje, irmãos, e aprender aqui a caminhada, do povo de Deus, o povo de Israel na época dos juízes. Nós vamos ver, irmãos, como o povo, após morte de Josué, como o povo caminhou, como o povo viveu, o que o povo fez, qual foi a escolha do povo. Irmãos, até o último capítulo de Juízes, irmãos, nós vamos aprender muitas coisas aqui que Deus nos ensina, irmãos, nos alerta, nos avisa para que nós não viemos a fazer, irmãos, nós não viemos a tomar decisões precipitadas. E na história aqui dos juízes, irmãos, que Deus levantou, foi vários juízes. A gente acredita pela palavra do Senhor, e a Bíblia fala isso, que o último juízo foi Samuel. Nós vamos falar de um por um aqui, vamos aprender, vamos ver a experiência que cada um viveu e o que o povo fez, irmãos. Na hora que Deus levantava um servo dele, vai falar de uma juíza também que Deus levantou, que fez algo maravilhoso, mas hoje vamos falar de 3 juízes, amém? O capítulo 3, o versículo 1 fala assim, ó: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Provar, irmãos. Deus nunca vai tentar um servo, uma serva dele, porque por ele Deus não pode ser tentado. Ele vai nos provar, vai provar a nossa fé, o nosso amor, o nosso comprometimento, a nossa vontade, se é de servi-lo ou de não servi-lo, se é de adorá-lo ou de não adorá-lo, se servimos a ele por amor ao que ele é, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, ou por interesse, irmãos. Então nós vamos aprender muito isso. O versículo 2 fala assim, ó: Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Então, tudo que é registrado na Escritura, irmãos, nós vamos ver que é para a gente aprender. Para a gente aprender o quê? A amar o Senhor, a conhecer ao Senhor, a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. E vamos aprender o que Deus quer para nós, o que Deus fala para nós, nos adverte, nos mostra, nos diz, irmãos, que já tem prometido para nós, e o que nós podemos até perder se não obedecermos a tua palavra é lendo a Escritura. Versículo 3: 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Versículo 4: Estes, pois, ficaram por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais por ministério de Moisés. Irmãos, Deus permite situações na minha e na sua vida, até difíceis, irmãos, de nós vivermos, passarmos por ela, passarmos pela situação para provar a nossa fé, irmãos. Se realmente nós queremos servi-lo, adorá-lo, cultuá-lo, fazer a sua obra no momento da adversidade. Irmãos, no momento que nós, eu falo você aí, nós aqui, eu falo a minha vida, que é minha esposa, nós, irmãos, todos nós, se vamos ver realmente no momento da dificuldade, no momento que as coisas parecem que não está acontecendo, vamos demonstrar nas nossas atitudes, porque, irmãos, muita gente fala assim: eu te amo, eu amo a Deus, mas quando é para provarmos nas atitudes, se ama de verdade, aí que Deus vai ver se nós amamos, irmãos. Aí Deus vai ver, ou alguém que está casado com você, ou convivendo com você, se você ama. Porque falar eu te amo, irmãos, o dia inteiro, todo mundo fala, irmãos. Mas as atitudes provam o amor. As atitudes provam se verdadeiramente a gente ama. Irmãos, um pai, uma mãe que cria um filho, o pai e a mãe só vai ver se o filho ama
ele, ou ama a mãe nas atitudes, irmão. Se o ajuda, se regaça as mãos para pôr a mão na massa para trabalhar, para ajudar. O amor, ele tem que ser demonstrado nas atitudes. Jesus falou assim: aquele que me ama, ele nos ensina isso, guarda os meus mandamentos. Então Deus aqui estava mostrando para o povo, estava deixando essas nações ficar no meio do povo, para ver do povo se o povo verdadeiramente o amava, o respeitava nas atitudes, irmãos. É nas atitudes que nós provamos se amamos ao Senhor. Versículo 5: e habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus e jubiseus. Versículo 6, ó. Aqui vai começar a mostrar se o povo ama ou não ama. Nas ações, nas escolhas, nas atitudes. Olha a escolha do povo, irmãos. Versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas aos filhos deles, serviram aos seus deuses. Versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do seu Senhor, do seu Deus, e serviram a Balaíns e Astarotes. Versículo 8, irmãos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão, de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, por 8 anos. Viu, irmãos? Na hora do povo demonstrar nas ações, nas atitudes, se amava ao Senhor, na primeira oportunidade foram se misturar, foram casar com filhas de outros povos que tinham adorações a Deus, irmãos. Isso era proibido pela palavra. Até hoje é, irmãos. Irmãos, demos exemplo aqui do marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, que para demonstrar se verdadeiramente ama é nas ações, irmãos. Então, a mesma coisa é para com Deus, irmãos. O povo, na hora de demonstrar se amava ao Senhor, distanciou dele. Deixou tudo o que ele é, o que ele pode fazer, o que ele tem para fazer de lado para momentos passageiros, prazeres momentâneos. Não é diferente do povo de hoje, irmãos. Ama ao Senhor, demonstra nas ações. Orando, servindo, vigiando, congregando, saindo dos pratos do mundo, daquilo que o mundo oferece. É nisso que eu vou falar para o inimigo que eu não tenho parte com ele e amo ao Senhor. Ou eu sirvo a Deus ou sirvo o diabo, irmãos. Ou eu sirvo a Deus ou sirvo as riquezas. O amor é demonstrado, sim, eu tenho que dizer sim, mas principalmente nas ações, nas atitudes. Oh, aleluia! Versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e levantou-se um libertador que os libertou, aleluia. Otoniel, filho de Kenaz, glória a Deus. Versículo 9. Otoniel, filho de Kenaz. Otoniel, filho de Kenaz. Perdão, mas que eu estou olhando aqui no celular por causa da letra maior, acabei saindo aqui. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Otoniel, irmãos, é interessante que Deus, na sua palavra, ele usa nomes, usa locais, usa regiões para trazer uma mensagem para aquela situação para o povo. Otoniel significava leão de Deus. Deus levanta um homem, irmãos, um leão ali para guerrear pelo seu povo. Irmãos, aleluia! Deus quer te levantar onde você está como um leão dele, irmãos, para você guerrear. O leão fala de autoridade, irmãos, para você expulsar o que é mal, mandar embora o que é mal, para que haja a vontade do Senhor prevaleça. Deus estava dizendo para o povo dele, através da vida de Otoniel: olha, a minha vontade tem que prevalecer, o meu querer tem que prevalecer, aquilo que eu mandei vocês fazerem e me obedecerem tem que prevalecer. Deus levanta Otoniel, irmãos, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, irmãos. Como é maravilhoso quando nós buscamos, adoramos, servimos, temos compromisso com o Senhor, que o Espírito do Senhor tem liberdade de agir na minha e na sua vida. Deus quer agir, Deus quer fazer, irmãos, Deus quer trabalhar, depende de nós.
e julgou a Israel e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu na sua mão. Versículo 11, então a terra sossegou 40 anos, irmãos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Irmãos, Otoniel, que era o primeiro juiz, veio a falecer, irmãos. E aqui, versículo 12, vamos ver o que a palavra vai dizer. Qual que tinha que ser a escolha do povo? Vamos ver aqui, irmãos. Ó. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, Deus, Ele permite algumas coisas acontecermos para ver qual vai ser a nossa atitude. Quando Jesus pergunta para o povo lá assim, ó, dá a eles de comer, está lá no Evangelho de João, diz a palavra lá no capítulo lá, Jesus fez para o experimentar. Muitas vezes, irmãos, Deus permite até vir uma adversidade, uma luta contra a minha e a sua vida, para ver se você vai servir Ele na adversidade, irmãos. Para ver se você não vai recuar, vai parar de fazer a sua obra na hora da adversidade. Sabemos, irmãos, que não é fácil, é difícil. Mas, irmãos, quando você, que está aí, nós entendemos, irmãos, que a Bíblia fala assim, que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, irmãos. Aquele que se recuar, diz a palavra, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, não é para recuar, irmãos. É com dor no corpo, irmãos. É debaixo de provas, de lutas, de angústias. Irmãos, naquela época do Velho Testamento e do Novo, homens morreram por servirem a Deus, irmãos. Isaías foi cerrado ao meio. A Bíblia fala que homens tiraram força de onde não tinham. Porque a força não é minha, não é sua, irmãos. A força é do Senhor. É Ele que nos capacita, irmãos. Versículo 13. E reuniu consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi ele feriu Israel. E tomaram, aleluia, a cidade das palmeiras. Irmãos, Israel começou a regredir. Se os irmãos lerem lá, Deuteronômio 28, o versículo 2 e o 25, irmãos, quando o povo estava obedecendo, a Bíblia fala que por 7 caminhos o inimigo tinha que fugir. Mas quando você lê o versículo 25, fala se o povo desobedecesse, o povo de Deus que ia ter que correr. Irmãos, estava se cumprindo a mensagem ali, o alerta de Deus ali, irmãos. Versículo 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos, irmãos. Ficaram escravos, cativos na mão do adversário. Irmãos, tem gente que não quer obedecer a Deus hoje, está cativo na mão do adversário, irmão, sofrendo, chorando, gemendo, gritando. Fala, por que eu estou assim? Não é porque Deus quer, irmãos, porque a pessoa escolheu ir pelo caminho mal. Muitos hoje estão querendo colocar a culpa em Deus, irmãos, culpa no pastor, culpa na esposa do pastor que é uma pastora, do bispo, do apóstolo, do presbítero, do evangelista, da bispa, de uma diaconisa. Fala, eu estou assim por causa dela. Não está não, irmãos. Você está assim. Pessoas estão assim porque são desobedientes à palavra. Não querem estar debaixo da autoridade de um servo, de uma serva de Deus. Não querem obedecer. Aí, irmãos, procura uma luta, procura uma situação, passa por um preço muito alto que não precisa pagar, porque por causa da desobediência. Nós estamos aprendendo isso aqui hoje, irmãos. O versículo 15 fala assim, então os filhos de Israel, irmãos, tem muita gente que precisa cair na mão do adversário, irmãos, sofrer para lembrar de Deus, irmãos. Os filhos de Israel estavam passando por isso. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou a um libertador, a Eude. Fala assim, poderoso. Eude tem vários significados no nome dele, mas um deles significa poderoso. Irmãos, quando nós, quando a igreja, quando o povo de Deus entende que temos que estar debaixo da autoridade do Senhor, o Espírito de Deus, que é o Espírito de poder, irmãos, ele vai agir na sua vida. Sinais vai acontecer, prodígios vai acontecer, milagres vai acontecer, manifestação do poder de Deus vai acontecer, irmãos. Esse é o significado do nome de Eude. Aleluia. Filho de Gerá, filho de Gemim, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Versículo 16. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado. Um côvado, mais ou menos, irmãos, era 45 centímetros, uma espada era grande. E cingiu-a por baixo das suas vestes e a sua coxa direita.
Versículo 17. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. Estratégia aqui militar de guerra, irmãos. Nessa aliança. Hoje a nossa luta é espiritual. E era Eglon homem muito gordo, né? Muito gordo, obeso. Versículo 18. Sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Versículo 19. Porém ele mesmo voltou das imagens de escultura. Ele, o rei, mano. O rei. Aqui. Não a Eude. Da imagem de escultura que estava ao pé de Gigal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E qual disse: cala-te. E todos que lhe assistiam saíram de diante dele. Versículo 20. E Eude, né, significado poderoso, ou glória, entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, né, uma sala que ele se refrescava. Acreditava-se na história que tinha ali uma piscina, ali ele podia ficar mais à vontade, por isso falava sala de verão, irmãos. Aleluia. Que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, porque era canhoto, e tirou a espada de sobre sua coxa direita. Ele cravou no ventre, aquela espada que tinha 45 centímetros, irmãos. Aqui o versículo 22. De tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina. Olha, irmãos. E a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. O negócio foi forte, irmãos. Versículo 23. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. Versículo 24. E saindo ele, vieram os seus servos do rei, viram, eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão, né? Eles imaginavam que ele estava até usando, né, que hoje a gente chama de banheiro, e fazendo suas necessidades. Ou se refrescando ali, que acredita-se na história que tinha até uma piscina ali, irmãos. Versículo 24. Esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis que ali seu senhor estendido morto em terra. Irmãos, Deus usou a Eude para que aquele rei fosse abatido, irmãos, e Israel viesse ter vitória, irmãos. Era a estratégia de Deus para aquela época. Hoje Deus tem estratégia para você. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Hoje não usamos mais espada, lanças, funda, escudos, outras coisas para ferir o corpo da pessoa para que ela morrer. Jesus quer salvar a alma da pessoa. Hoje nós expulsamos, mandamos embora o inimigo que está na pessoa, para que aquela vida venha a ser salva, ganha. A batalha é vencida na oração, irmãos, no jejum, na palavra, no poder de Deus, aleluia. O versículo aqui, de 26, e Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou pela ceira. 27. E sucedeu que chegando ele, tocou as buzinas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, ele adiante deles. 28. E disse-lhes: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e ninguém deixaram passar. 29. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, e todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Irmãos, atingindo o rei, o povo ficou disperso, o povo perdeu a liderança. Isso é muito sério, irmãos. Irmãos, Deus, ele tem colocado hoje homens e mulheres para estar na frente do seu povo, liderar, pastorear, ensinar, exercer ali a autoridade. Naquela época, quando matava-se um rei do exército inimigo, mas o povo ficava disperso e eles ganhavam a guerra. Estratégia de Deus para dar aos seus homens, seus soldados, aos seus juízes. Isso foi dado a Josué lá atrás, a Moisés. Versículo de número 20. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos, olha, irmãos, 80 anos o povo entendeu que tinha que obedecer ao Senhor. Quando Eude estava ali na frente, liderando, ensinando, que fosse hoje, irmãos, chamando o povo para congregar, para servir, para adorar o Senhor. Versículo 31 agora. E depois dele
foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filhos filisteus com uma aguilhada de bois e também libertou Israel. Sangar, irmãos, significava gracioso. Irmãos, quando nós, a igreja, entendemos, irmãos, que estamos na mão do Senhor, irmãos, a graça dele, que é um favor imerecido, ela está sobre nós, irmãos. E Deus nos usa para libertar, para curar. A Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar os cativos, os pobres, os oprimidos. Do quê? Do inimigo, irmãos. Se levante hoje, irmãos. Fale, Senhor, eis-me aqui. Falamos aqui hoje de 3 juízes, irmãos, que Deus levantou no momento que o povo estava longe do Senhor, no momento que o povo não queria servir ao Senhor, no momento que o povo não queria adorá-lo. Muitos estão assim hoje, irmãos. A liderança fala, a liderança prega, a liderança ensina, a liderança diz o que está escrito na palavra, e muitos querem escolher caminhos maus. Por isso que Crônicas 7,14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmãos, quem escolhe o mau caminho não é Deus para nós, irmãos. Quem escolhe o caminho mau é nós, irmãos. Quem sai da presença do Senhor é nós. Deus não quer que você saia da presença dele. Deus não quer que você pare de congregar. Quando você obedece o seu líder, a pessoa que Deus colocou para você, você está obedecendo ao Senhor, irmãos. Isso segundo a palavra. Irmãos, o livro de Juízes nos ensina muito isso, irmãos. O povo não queria estar sendo obediente à voz da liderança. Irmãos, vamos aprender hoje no capítulo 3 de Juízes, irmãos, que temos que obedecer. Temos que estar debaixo de autoridade. A primeira autoridade, irmãos, de alguém começa dentro da sua casa. O filho tem que honrar a mãe e o pai. Honrar o pai e a mãe. A esposa tem que obedecer ao marido. E o marido, irmãos, tem que ver a esposa e honrá-la, e ajudá-la, e respeitá-la, irmãos. Então, todos nós temos que estar debaixo de uma autoridade, irmãos, a autoridade da palavra, para um honrar o outro. Vamos encerrar agora. Filipenses fala assim: temos que olhar para o nosso irmão. Eu tenho que olhar para minha esposa olhar para mim, olhar para os nossos irmãos e ver eles superiores a nós, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O povo não entendia isso, irmãos. Precisou cair na mão dos inimigos para aprender ali no sofrimento. Não fazemos isso não, irmãos. Vamos estar debaixo da obediência da palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje, Juízes capítulo 3 encerrado. Irmãos, deixa aí um comentário, se você puder. Compartilha esse link. Deixa aí um joinha para que o canal seja fortalecido. E o intuito aqui é ganhar almas para o reino dos céus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. A paz do Senhor.